Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Player 2. Eu sou o PH e hoje a gente vai falar sobre o novo trailer do Homem-Aranha Longe de Casa, os principais pontos da trama e esse acordo entre a Marvel e a Sony. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha no trailer. The Spider-Man Far From Home trailer is about to play, but if you haven't seen Avengers Endgame yet, stop watching because there's some serious spoilers about to come up. But if you have seen Avengers Endgame, enjoy the trailer. Everywhere I go, I see his face. I just really miss him. Yeah, I miss him too. I don't think Tony would have done what he did if he didn't know that you were going to be here after he was gone. You gonna be the next Iron Man now? Well, no, I don't have time. I'm too busy doing your jobs. What? I'm kidding. Look, keep up the good work because I am going on vacation. Heads up, Nick Fury's calling you. I don't really want to talk to Nick Answer Fury. the phone. Why? Because if you don't talk to him, then I have to talk to him. I don't want to talk to him. You sent Nick Fury to voicemail? I gotta go. You do not ghost Nick Fury. What up, dorks? What's up? We're just talking about the trip. I'm here in St. Marco Polo's. Oh, I think MJ really likes me. That reminds me when I first fell in love. You're a very difficult person to contact, Spider-Man. This is Mr. Beck. We could have used someone like you on my world. Your world? Beck is from Earth, just not ours. The snap to our hole in our dimension. You're saying there's a multiverse? We have a job to do, and you're coming with us. There's gotta be someone else you can use. What about Thor? Off-world. Captain Marvel? Unavailable. But I'm just a friendly neighborhood Spider-Man. Bitch, please, you've been to space. What do you want, Peter? I want to go back on my trip with the girl who I really like and tell her how I feel. MJ, I am Spider-Man. No, of course I'm not. I mean, it's kind of obvious. You're right, you may not be ready, but this is my responsibility. Saving the world requires sacrifice. Sometimes people die. Oh my God. I just always feel like I'm putting my friends in danger. The world needs the next Iron Man. You going to step up or not? Out of here! Get on the jet! Who are you? I work with Spider-Man. You work for Spider-Man? I work with Spider-Man, not for Spider-Man. New plan! O filme começa logo na sequência de Vingadores Ultimato, quando o Peter finalmente volta para sua escola, reencontra os seus amigos e tenta voltar a viver a vida que ele tinha anteriormente. Vale lembrar que 5 anos se passaram desde o primeiro estalar de dedos, mas que para todos aqueles que foram afetados pelo estalar de dedos do Thanos, só se passaram alguns minutos. Também já foi confirmado que os principais colegas de escola do Peter foram afetados que nem ele pelo estalar de dedos. O começo do trailer mostra o Peter tentando recuperar o tempo perdido, o tempo que ele se manteve ausente, até determinado ponto onde o Peter já está visivelmente cansado e ele decide viajar com a sua escola para a Europa e ter um tempo de descanso. Lá, ele é interceptado pelo Nick Fury, aonde a trama do filme começa a ser explicada. Peter conhece Quentin Beck, o Mistério, e ele diz que o estalar de dedos criou um buraco entre as dimensões e foi assim que ele e outros monstros vieram parar na realidade de Peter. Calma. Eu duvido muito que a Marvel vai ficar utilizando essa história de dimensões paralelas, realidades alternativas nos filmes, a menos que seja realmente necessário. O que importa pra gente nesse momento é saber que existem duas dimensões, duas realidades que a gente precisa se importar muito, e elas são chamadas de Marvel e Sony. A gente sabe o quão é difícil criar um universo compartilhado com tantos filmes sem quebrar continuidade ou até mesmo a própria história. Mas vale lembrar que a Sony ainda detém o direito de todos os personagens dos quadrinhos do Homem-Aranha e a Sony é a única que pode estar fazendo os filmes com esses personagens. Contudo, a gente tem esse acordo entre a Marvel e a Sony para estar utilizando o Homem-Aranha dentro dos filmes da Marvel. A Sony quer continuar utilizando essa versão do Homem-Aranha nos filmes do Venom, Sexteto Sinistro e outros.
A melhor maneira de fazer com que os filmes deles possam ser independentes da Marvel do ponto de vista criativo é criando uma dimensão paralela, que já foi muito utilizada nos quadrinhos do Homem-Aranha. Inclusive tivemos um longa-metragem no ano passado sobre esse assunto. Mas de volta no enredo da Marvel, eu duvido muito que o Mistério tenha vindo de outra dimensão. Primeiro porque ele sempre foi descrito como um vilão do Homem-Aranha. E não só um vilão qualquer. Ele era o tipo de vilão que sempre tentou enganar não só o Homem-Aranha, mas como toda a cidade. Do meu ponto de vista, eu entendo que o Mistério esteja criando todas essas distrações, criando todos esses monstros e tudo mais, para com que ele possa salvar o dia, ele possa ser o grande herói que salvou o planeta de toda essa destruição. E receber finalmente todas aquelas pompas, todas as homenagens que um super-herói recebe. Da mesma forma que a gente viu no primeiro filme o Abutre se utilizando dessa tecnologia alienígena para atingir os seus objetivos, eu imagino que toda essa tecnologia alienígena, acrescida de um cérebro de alguém que é bem inteligente, no caso Quentin Beck, ele esteja utilizando tudo isso para criar esses monstros. Mas também vale a pena destacar que a gente pode ver uma certa semelhança na armadura que ele está vestindo contra a tecnologia dos Chitauri no primeiro filme dos Vingadores. E como o ditado diz, a ocasião faz o ladrão. Não só a Terra tá carente de heróis porque acabou de perder recentemente o Homem de Ferro e o Capitão América, mas o Peter também tá carente daquela figura paterna que era o Tony Stark. O Peter tem visto no Quentin Beck essa figura de mentor, de orientador, de alguém que vai poder ajudar ele a crescer pessoalmente, profissionalmente, mas também assumir esse papel de defensor que o Homem de Ferro tinha, protegendo o mundo contra as maiores ameaças, enquanto o Peter pode continuar sendo o herói amigo da vizinhança. É a junção da necessidade com a vontade. É tudo aquilo que o Peter deseja e gostaria de ter nesse momento. Eu acho que a parte mais interessante que a gente tem pra esse filme vai ser o Peter amadurecendo, entendendo que ele sim é um herói que pode lidar com tudo isso, com todos esses tipos de ameaça, as ameaças pequenas da vizinhança quanto as ameaças maiores, e ao mesmo tempo ele vai aprender que não pode confiar em todo mundo e que ele vai ter que se tornar o próprio mentor. E ainda vale a pena destacar 2 pontos desse trailer. O primeiro é que a gente finalmente tem uma MJ que não é uma songamonga. Ela descobriu que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Kind of obvious. E uma outra coisa também é que a partir desse filme a gente vai poder começar a ver algumas menções sobre personagens do Quarteto Fantástico e dos X-Men. Eu duvido que a gente vai ver os personagens, mas de repente nomes de rua, nome de pessoas, locais, isso sim vão começar a ser acrescidos devagarzinho nos próximos filmes da Marvel até que eles finalmente comecem a aparecer, que exista uma explicação para os X-Men e o Quarteto Fantástico está aparecendo aqui nos filmes da Marvel. O que eu imagino que talvez tenha alguma coisa a ver com o estalar de dedos, já que esse é a grande desculpa para alterações no universo. E se você tem alguma opinião diferente desse trailer, alguma outra teoria, ou você simplesmente quer mencionar alguma coisa que eu não mencionei, deixa aqui nos comentários que depois a gente vai conversar a esse respeito, beleza? Até a próxima, galera!